Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos aí celebrando esse grande homem. Quero aproveitar esse dia também e enviar os meus parabéns ao meu irmão Juliano, que completa hoje 42 anos de vida. Felicidades, Ju! Também quero te apresentar o nosso novo cenário, desses nossos vídeos diários. Preparamos aqui uma sala, ainda estamos preparando melhor o ambiente, mas eu tenho certeza, com a graça de Deus, vai ficar muito bom. E a partir de agora será sempre gravado aqui nesse cenário a nossa programação de vídeos diários. Então, eu quero te convidar, por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, a tomar em mãos a palavra de Deus para que nós possamos meditá-la. Palavra essa que está em Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos, Senhor, a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão de seu reino todos os que fazem os outros pecar e praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, no 16º domingo do tempo comum, nós nos deparávamos com essa parábola do joio e do trigo. O joio, que de fato sabemos são aqueles homens e mulheres, ainda que filhos de Deus batizados, decidiram enveredar pelo caminho do pecado e se obstinam em estar no pecado. E o trigo são aqueles pecadores como eu e você, mas que temos o desejo de cumprir a vontade de Deus e que nos esforçamos sobremaneira para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos escolher um lado nessa história toda. E nós sabemos que já existe um lado vitorioso nessa história, que é o lado de Jesus, o lado do trigo, o lado daquele que será recolhido ao celeiro, que é o céu. Mas muitos são os homens nos dias de hoje, irmãos e irmãs, que tentam burlar a palavra de Deus, que tentam deixá-la de lado, que fazem de conta que ela não existe. Esses são aqueles que, como nos dias de Noé, no momento em que o dilúvio começar a cair abundantemente e torrencialmente sobre a terra, irão bater às portas da arca pedindo para entrar. Estes são aqueles, meus irmãos e irmãs, que no momento da sua morte, quando estiverem ali já sem nada ao que recorrer, vão desejar ter alguém ou algo a quem possam suplicar por uma vida repleta de alegrias e de paz. Vejam, nós que cremos, nós que sabemos o que Deus deseja de nós, devemos permanecer firmes no propósito de sermos no final dos tempos recolhidos ao celeiro, que é o céu. Eu sempre pergunto aqui na paróquia, nas missas e nos lugares por onde eu vou, quem quer ir ao céu? Quem deseja estar com o Senhor pela eternidade? Essa pergunta eu te faço agora, irmão e irmã. Você deseja o céu? Você deseja a eternidade? Você deseja ter a graça de passar ao lado de Deus todo o tempo? Se bem que na eternidade não existe essa categoria de tempo, mas para que a gente compreenda bem, você deseja estar com o Senhor para sempre? Se sim, é preciso emendar os seus caminhos conforme a vontade e o desejo de Deus. E isso se dá na luta contra o pecado.
Isso se dá no desejo de fazer sempre o que agrada ao coração do Senhor. Eu me recordava, naquele 16º domingo do tempo comum, e me recordo hoje também, daquele sonho que eu tive no ano passado, na festa de Cristo Rei, quando ainda estava lá na cidade de Taquara, aquele sonho do diabo, que vinha até mim e que me dizia que me levaria para o inferno. Mas, irmãos e irmãs, enquanto o demônio vinha caminhando pela igreja, ele ia recolhendo pessoas e as colocando no centro, no corredor central. E não sei se vocês se recordam, mas eu dizia naquele sonho que entrava um demônio menor, amarrava as pessoas e as levava para a escuridão. Nesse evangelho, na parábola do joio e do trigo, o Senhor diz que o joio será amarrado em feixes e jogado para ser queimado. Ora, eu e você, que muitas vezes pecamos, que erramos, que temos as nossas misérias, as nossas dificuldades, muitas vezes nos comportamos como joio, mas Deus sabe que para além das nossas misérias, o nosso desejo é cumprir o seu chamado, cumprir a sua vontade. Por isso nós não podemos desanimar. Caímos hoje, amanhã procuramos o sacerdote, nos confessamos, cumprimos a nossa penitência, nos emendamos e seguimos o nosso caminho. Caímos depois de amanhã, voltamos arrependidos. Padre, mas isso não denota um certo desleixo com a vontade de Deus toda hora eu estar errando? Irmãos e irmãs, Deus ama muito mais a luta do que a queda. Não importa quantas vezes eu venha a cair, não importa quantas vezes eu venha me comportar como joio, o que importa é que eu tenha o desejo de ser trigo, reconheça os meus erros, peça perdão e recomece. Que eu busque na espiritualidade da igreja, em toda a sua doutrina, a força suficiente para cumprir o chamamento que Deus me faz de ser trigo. O semeador, que é Jesus, está ao meu lado. Além de ter semeado em mim a boa nova, o Senhor cuida para que essa boa nova produza frutos. Então, eu não posso desesperar quando o pecado ataca a minha história, quando o pecado entra na minha vida por minha livre e espontânea vontade, eu não posso desesperar. Porque se eu mostro arrependimento, se eu busco no Senhor a força para vencer o pecado, o Senhor que está comigo me dará essa graça. Então hoje, por intercessão de Santo Afonso, que foi trigo, que alimentou tantos homens e mulheres com a palavra de Deus, com a sua doutrina, um homem que escreveu vastíssimas coisas sobre a palavra, sobre a doutrina, um homem que explicou aos seus o amor do Senhor Deus, que por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, nós tenhamos a alegria de um dia sermos trigo recolhido ao celeiro. Mas que enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos pedir a Santo Inácio de Antioquia, um outro grande santo, que venha em nosso favor e nos dê a graça de sermos aquilo que ele desejou ser, trigo moído que se torna pão e se faz alimento para tantos homens e mulheres. Que Deus te abençoe e até amanhã.